E Gui, eu já comecei levantando sua bola, dizendo que você não era só um pensador, um acadêmico, um belíssimo acadêmico, mas falei que você era também um fazedor. Conta para nós como é que você pensou, criou e agora está em pleno funcionamento aquele grande programa de IA para a educação a partir da Federal das Alagoas. Bem, obrigado, Saron. É um prazer estar aqui. Agradecer a todos pela educação, primeira vez que eu estou no evento. Agradecer também ao BID pelo convite. Veja, a gente, falando um pouquinho do que é que a gente trabalha, o que é que motivou criar o Instituto de IA Desplugada para a Educação, eu acho que o primeiro é o fato da gente trabalhar na universidade e ter criado um centro chamado NIS, que é a academia que tenta e busca fazer essa ponte entre o que a gente trabalha, desenvolve, produz de conhecimento na universidade com a ponta, né? O chão da escola. Então, eu me lembro muito bem, eu sei que eu tenho um tempo curto aqui, mas eu me lembro muito bem, só para contar uma história, no dia que eu defendi a tese, acabou aquilo, no dia posterior eu me reuni com meus alunos, e aí eu disse, gente, defendi essa tese aqui, a partir de amanhã a gente vai fazer coisas que funcionam. Foi a primeira mensagem que eu dei para os alunos. E é curioso, porque eu trabalhei com uma coisa chamada ontologia, e o que a gente está vivendo aqui hoje era interoperabilidade semântica, e hoje a gente está vendo isso acontecer com o ChatGPT e tudo mais. E aí a gente criou esse centro que tem foco em educação, transformação digital e política pública. Mudou para a política pública, né? A gente começou com empreendedorismo social, criamos algumas empresas fundamentadas em UNOS, mais em negócios sociais, mas a gente não conseguia chegar no setor público. A gente chegou a escolas classe A do Brasil, centenas de milhares de alunos, e não chegava no setor público. Aí eu disse, olha, gente, não dá, vamos pivotar. Começamos a trabalhar com o governo federal, com o ministério, e aí a gente viu que era importante focar em implementação de política pública. Hoje, o nosso núcleo ele é especializado em implementação de política pública, tem mais ou menos 1.200 pessoas trabalhando com diferentes atores, como o BID, com o MEC, FNDE e outros países. E aí, com todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e buscando aplicar IA, um desafio que foi colocado para a gente é como é que você pode trabalhar IA de uma forma que, de fato, promova a equidade. E aí, quando você para e pensa sobre equidade, um cenário do Brasil super complexo, que a gente não tem dispositivos para todo mundo, e eu concordo muito com a fala e o relatório que o Marcelo trouxe, tem que olhar o contexto, que a gente não tem competências digitais desenvolvidas, então a gente começou a desenhar soluções baseadas em papel, que é a tecnologia que está lá na ponta. Papel. Na maioria dos casos, né? Tem casos que nem papel tem, quando a gente vai principalmente para outros países. E aí foi quando a gente desenvolveu soluções, tanto é que, além de ter dado muito trabalho desenvolver IA, para conseguir reconhecer o que está no papel, foi desenvolver a própria folha. Por exemplo, a IA hoje não consegue reconhecer linha. E o aluno, para escrever, ele tem a linha lá para guiar. Como é que você resolve esse problema? Então, designers propuseram o quê? Simular linha. Tom sobre tom de cinza. Então, esse é um exemplo de como foi importante desenhar essa tecnologia em papel. E aí, a gente conseguiu chegar, principalmente no Norte e Nordeste, mais de 1.500 municípios do Brasil, milhões de alunos, e com impacto, com a avaliação de impacto que a gente fez. Foi quando a gente decidiu propor o conceito de IA desplugada na educação, porque a gente verificou e tentou saber se o que a gente estava pensando de que não tinha essa disponibilidade de recursos era mais geral. Então, a gente pegou dados de 30 anos de dados de várias organizações sobre transformação digital focada em conectividade, uso, competências digitais. E quando a gente viu, a gente só vai alcançar países desenvolvidos aproximadamente em 2100. Isso quer dizer que a forma que a gente faz políticas para promover a aprendizagem e a equidade, se a gente continuar fazendo da forma que faz, a gente vai continuar fazendo esses painéis daqui a 10 anos, 20 anos, falando vamos promover a equidade.
E aí a ideia de IA desplugada na educação vem nessa perspectiva, e a gente cria um instituto chamado IA desplugada na educação, exatamente com esse nome, para trabalhar isso, para desenvolver isso, para fomentar isso no Brasil. E a gente vem atuando com várias organizações, como a própria Fundação Itaú, Telefônica Vivo, que a gente vai na perspectiva do ensino sobre a IA, e com outros atores para tentar promover isso. A gente, na minha visão, é um desafio muito grande ainda. A gente precisa focar em implementação. Design ele é muito importante. Eu acho que a gente precisa fundir design e implementação. 20% da minha visão é design, 80% é implementação. E a gente precisa de humildade para entender que a gente não sabe resolver o problema. E quando eu falo a gente, é a gente aqui nessa sala mesmo. E que a gente precisa ter humildade que talvez a gente nem saiba quais são as perguntas que a gente não sabe responder. E aí, a partir daí, é a lógica desse instituto tentar unir forças com outros atores para ver se a gente aprende junto. Obrigado.